Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio. Novamente, nós queríamos aqui, todos do programa, agradecer pela sua participação. Tem contribuído muito conosco através do Facebook, através das suas críticas, dos pedidos e de tudo aquilo que vocês têm participado conosco por esta outra via que é a internet, o Facebook, um modo muito direto de podermos conversar, além de agora estar entrando na sua casa. Obrigado novamente pelo seu prestígio. Hoje nós vamos trazer um engenheiro, mas antes de apresentá-lo aqui, engenheiro de segurança do trabalho, alguma coisa muito ligada a você aí no seu prédio, a você síndico também, que esse programa tem um firme propósito de levar mais orientação a você síndico, e você que ingressou nessa atividade de síndico, buscar mais orientação. A sua responsabilidade é muito grande. E quem nos ajuda sempre é o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, nosso amigo e comentarista. Nós vamos tirar tudo aqui do nosso convidado, né, Rubens? Com certeza, Querela. Nosso telespectador não vai perder a oportunidade de alguns saberem e alguns outros relembrarem quais são as situações que o condomínio tem que se preocupar na hora da contratação, na hora da exposição do seu trabalhador lá no local de trabalho. Então, eu quero que você fique muito atento e que depois, se for o caso, como disse o Querela, interaja conosco lá no Facebook ou mesmo enviando e-mail para o SICOM, para que nós possamos ter a dimensão daquilo que aqui nós fazemos todos os momentos, né, para melhorar a sua vida. O SICOM, o sindicato dos condomínios do litoral paulista, ele trata efetivamente de dar suporte para você síndico, não é? Que é a parte patronal das nossas relações. Então, se utilizem dessa via, dessa entidade, ela vai poder ajudar. Está conosco então Renato Farinas Rodrigues, engenheiro de segurança do trabalho e perito judicial. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós vamos aqui tirar todo o seu conhecimento. Ele tem um monte de sigla aí que ele vai explicar cada uma para nós aqui. Bem-vindo, viu? Obrigado pela oportunidade, Rubens, Carelli, de estar aqui presente e poder ajudar a esclarecer várias dúvidas, né, que a gente vê aí no dia a dia dos prédios em relação aos funcionários, a contratação de serviços, e o impacto que isso pode ter, tanto para os funcionários como ao próprio condomínio. Então, estou aqui à disposição para colaborar e tirar as dúvidas, se assim for necessário. Olha, gente, é sempre bom ter aqui na nossa bancada aqui, tem dois advogados, né? E nós somos da área de humanas, e para nós a questão é sempre muito subjetiva, e ter um engenheiro é sempre muito bom, porque ele traz essa visão exata das coisas e para nós é importante. Mas eu queria já começar falando com o Rubens aqui e tratar desses serviços terceirizados, porque existe uma grande ideia de que quando eu contrato um serviço de terceiros para exercer lá dentro do prédio, eu não estou falando só o condomínio, não. O rapaz que está sentado naquela cadeirinha que chama balancinho para pintar o lado de fora, para pintar, para limpar, ou para reparar, sei lá. E também dentro da casa, do seu apartamento, da unidade autônoma lá, seu apartamento lá. Aí, as pessoas acham, normalmente, Rubens, que acabou o problema. Então, eu contratei, aí começa o problema. Costumo dizer que começa. Então, né? Vamos lá, explique para eles isso. Porque, na verdade, você, quando escolhe alguém para prestar um serviço, uma empresa que vai prestar serviço, que vai fornecer mão de obra, por exemplo, como você disse, lavar a fachada ou fazer algum reparo, isso externamente ao condomínio, internamente no condomínio ainda pode ter, por exemplo, a parte elétrica, hidráulica. Tudo isso envolve o quê? Conhecimento técnico, para começar. Então, para que eu possa contratar uma empresa ou uma pessoa, eu tenho que saber, com certeza, que aquela pessoa, aquela empresa, tem habilidade. Por exemplo, se for engenharia, a pessoa tem que estar inscrita lá no conselho, se for arquiteto, e assim sucessivamente. Por quê? Porque essas pessoas vão ser os responsáveis técnicos sobre aquele determinado serviço ou obra. Certo? Isso é um ponto. Quando eu tenho esse tipo de contratação, é bom que a gente fale
que, tendo esse responsável técnico, o síndico já divide a responsabilidade com ele. Não deixa de tê-la, mas Sim, divide. Mas já divide. Isso. Porque, bom, tem um engenheiro lá que disse que a mistura aqui do concreto teria que ser tal ou tal. Ora, eu como síndico, que não sou engenheiro, não Perfeito. tenho como saber. É nesse sentido. Mas eu tenho que procurar o quê? Dentre aqueles que têm a mesma qualificação, aquele que, por exemplo, tenha menos reclamações, que ele tenha um nome na praça sólido, Perfeito. para que eu não tenha tanto problema. Perfeito. A grande dificuldade que a gente vê, e isso hoje, Chiarella, é muito comum, é que as pessoas estão procurando economizar cada vez mais. Só que a economia, nesse caso, ela vai em desfavor do condomínio. Porque se eu contratar qualquer um, eu vou ter um grande problema. Eu não contrato um engenheiro, vamos contratar seu José ali, o pedreirinho. Nada contra o pedreirinho. Mas ele não vai ter responsabilidade técnica. Se tiver algum problema, muito provavelmente ele não vai ter suporte financeiro para responder. Se ele se acidentar, o condomínio vai ter que se responsabilizar integralmente com ele. Exatamente. Saúde, acidente de trabalho, enfim. O que é mais barato no momento pode ser muito mais caro depois. E ainda esse tipo de economia quando nós estamos falando só da relação material. Quando não se fala ainda da vida, que é um bem imensurável o seu valor. E aí nós estamos lidando, você imagine quando um acidente fatal, por conta de alguma irresponsabilidade técnica, vai gerar uma responsabilidade civil e criminal. Agora, o nosso amigo perito, não, eu vou falar com o engenheiro, não vou falar nem com o perito, porque senão eu só dá encrenca. Quando a gente fala em segurança do trabalho, eu queria que você desse uma explicada rapidamente para a gente entrar num tema mais direto. E não é só relacionado a trabalho, mas em todas as questões que envolvem segurança, não é isso? Sim, a gente vai pegar a definição, o que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho é um conjunto de medidas que visa o bem-estar do trabalhador. Ok. Né? E em todos os trabalhos relacionados a que esse trabalhador possa fazer. Então, por exemplo, a gente vê muitas situações nos prédios que existem funcionários. Se tem funcionários, é uma empresa. E aí tem toda uma legislação trabalhista a serem cumpridas. Em relação à segurança do trabalho, existem as normas regulamentadoras, que são cerca de 36 hoje normas. As chamadas NRs. NRs, isso. E dentro dessas 36 NRs existem, assim, umas 10 que o condomínio ou qualquer empresa tem que obedecer. Algumas são específicas e não tem porquê. Mas as básicas, né, que desde a NR1, que é a ordem de serviço, onde o funcionário tem que receber a sua descrição da atividade, todos os riscos que ele está exposto no dia a dia e quais são as medidas de controle que o condomínio ou a empresa vai dar para esse funcionário. E algumas regras básicas do dia a dia da relação de trabalho entre o funcionário e a empresa. Existem outros documentos, a NR4, que trata da CIPA, mas prédio não tem CIPA, mas tem que ter uma pessoa responsável, escrita no Ministério do Trabalho, falou, olha, essa pessoa, geralmente é o síndico, que é responsável... O que é CIPA? Ó, gente, presta atenção que é Comissão CIPA. Interna de Prevenção de Acidentes. Prevenção de acidentes, né? Isso. Porque às vezes a gente tem... Isso aqui não é coisa de engenheiro só, não. Advogado também. Tem um monte de sigla, um monte de nome, que a gente fala aqui de uma forma como se fosse meu amigo íntimo, né? É verdade. A CIPA é minha amiga. Não, é prevenção de acidentes. Isso, prevenção de acidentes. É uma comissão interna, Interna. onde há representantes do empregador e do empregado, Ok. tá? Onde eles vão dar suporte no dia a dia à empresa. Tá? Isso depende muito do grau de risco da empresa, depende muito do número de funcionários. Aí tem uma continha, uma tabelinha. Mas geralmente o condomínio não tem CIPA, mas tem uma pessoa que tem que ser responsável por isso. Está na norma. Tá? Aí existem Normalmente é o síndico que fica geralmente responsável é o por síndico, tudo, não é? geralmente é o síndico. Você está vendo aí, né, seu síndico? Por isso que eu digo para vocês, cortei aqui o Renato, mas eu quero falar uma outra coisa que é importante ainda, nesse mesmo caminho, né? Uhum. Quando a gente fala de todas essas normas regulamentadoras, a ergonomia, que é o mobiliário, tal, para o porteiro, e tem algum material que você aí é obrigado a dar para aqueles que prestam serviço com material que possa causar algum tipo
de lesão ou algum tipo Exatamente. de moléstia na Isso. sua saúde. E é obrigatório esse equipamento também, né? NR6, que trata de equipamento de proteção individual, EPI. Tá? Estão falando do faxineiro, por exemplo. Faxineiro, então ele está exposto ao quê? Ao risco químico, que ele mexe, vai com alvejante, com ácido, com sabão, então ele tem que usar uma bota impermeável, um avental, luvas impermeáveis para não ter contato com esse produto. Esses produtos podem trazer dermatite, irritação, até intoxicação, dependendo da concentração que esse produto tenha, tá? Então, essas informações vão estar aonde? Mais sopinha de letrinha. Na NR9, que é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PPRA. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Rubens. Você vê, eu quero que você aí em casa preste bem atenção, e se o seu síndico, que é seu amigo, tem que ser, não pode ser diferente, não é? Ele que administra os bens, o seu dinheiro, ele que administra. Você está notando que o seu faxineiro não usa esses equipamentos? Ele é obrigado a usar, isso vai gerar problema, ele não pode se negar ao uso. Isso. Como é que tem funcionado isso? O sindicato, gente, é uma instituição que presta para você esse tipo de serviço. Quando a gente traz o presidente do sindicato aqui, do SICOM, para ser comentarista direto aqui, como pessoa fixa nesse programa, é exatamente para mostrar para você a importância que esta entidade de classe tem em dar para você aquilo que você eventualmente não sabe, ou deveria saber. Rubens, explica aqui, porque não tem, depois do leitinho caiu no chão, derramou, não tem como chorar mais, né? E vai lá entrar com ação trabalhista, insalubridade, coisa dessa natureza, né? A grande problemática, Querela, é no sentido de que o síndico, ele, quando vai aplicar essas regras, ou ele aplica pela metade, ou ele simplesmente as esquece. É falta de orientação? Falta de orientação, falta de maior estudo e até de verificar as consequências que aquela omissão pode gerar. Então, por exemplo, não adianta eu comprar todo equipamento de proteção individual dentro da ABNT, da ANR, como a especificação técnica determina, se eu não der o treinamento para sua utilização. Em primeiro lugar, eu tenho que treinar o trabalhar a utilizá-lo. A BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Isso, um produto tem que ter um selinho, um carinho. Isso. Está lá na norma na NR. Agora, fora isso, então, eu tenho que treinar o trabalhador a utilizar aquele equipamento. Bom, ele não está utilizando. Eu tenho que aplicar as regras da CLT. Olha, o senhor está advertido, porque o senhor não está usando a luva. E assim sucessivamente. O que acontece? Não se faz nada disso, e quando há o acidente ou a doença, aí que o condomínio vai se preocupar e gastar muito mais do que poderia ter gasto. O assunto está bom, mas o tempo está rápido. Nós vamos ter que dar uma paradinha para o intervalo, e logo depois do intervalo, nós vamos voltar aqui para o Renato, ele vai explicar como é que você adquire essas PPR, tudo isso que ele falou aí para nós, aí ele vai explicar uma por uma. Nós vamos dar uma paradinha, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vou correr, tem muito assunto para tratar e eu quero passar muita informação para você. Vou falar com o Renato já direto. Renato, PPRA, você vai repetir direitinho o que é isso. E como você que está aí, síndico, como é que você vai adquirir isso? É obrigatório, não é? Dá uma explicada. Sim, vamos tentar sintetizar porque é longo mesmo, longo a bem coisa. Longo. Por exemplo, quando uma empresa começa a trabalhar, ela tem que dar todas as condições laborais para o seu funcionário, onde vão prevenir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Então, uma dessas ferramentas é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O que são riscos ambientais? São os riscos físicos, químicos e biológicos. Físico, calor, frio, vibração, ruído, né? Biológico, lixo, bactéria, fungos e químicos. Os produtos, né, de limpeza dentro do prédio, só para dar um exemplo disso. Então, a empresa tem que contratar um profissional, tá, especializado, existem várias empresas aí no mercado, e ela vai lá e vai avaliar todas essas atividades e vai montar esse programa, que é um programa, e através desse programa também vai gerar os exames médicos, que é o PCMSO, NR07, que é um complemento do PPRA. Tá? Então, esse aí é o que ele vai fazer, os exames relacionados à primeira... O risco de atividade. A primeira, quais são as atividades que se tem lá, e dali se faz essa outra sigla grande que você deu. Sim. Quer dizer o quê? São exames médicos que você tem que fazer, é isso, não é? É o Programa de Controle de Saúde, de Medicina e Saúde Ocupacional. Então vamos lá, eu vou contratar um faxineiro. Só que o faxineiro, por exemplo, ele trabalhou numa indústria química e veio com uma redução de audição. E o condomínio pega no exame, o médico vai falar assim, você trabalha em área ruidosa? Tá bom, vou fazer uma audiometria para ver como é que está. Se eu constatar na admissão que esse funcionário tem uma perda, eu posso contratar, mas está documentado que ele não adquiriu não lá. Foi lá, porque ele vai falar, eu lavo com VAP e fiquei surdo. Aí o condomínio vai pagar a conta porque não fez um simples exame médico. Olha, Rubens, eu queria entrar num assunto aqui, depois, quando a gente trata de todos esses assuntos, nós estamos falando aqui de doença ocupacional do trabalho, né? E hoje, por conta da uma nova, que não é tão nova, né? Mas já é mais antiga, que é uma emenda constitucional chamada de 45, recebe esse número, pegou todas as ações de responsabilidade civil oriundas do trabalho, elas foram remetidas para a Justiça do Trabalho, a Justiça Especializada. Quem vai julgar isso? Por que nós estamos falando isso? Porque em outros programas agora, programas recentes, nós falamos em administradoras. Uhum. E a gente precisa tomar muito cuidado com as administradoras que nós contratamos, que vocês contratam. Por quê? Quem que vai dar esse tipo de orientação? Além do sindicato dar, e você, resistente, não se utiliza disso que tem. Porque a entidade está lá para isso, não é mesmo, Rubens? Não é assim que funciona? Grande parte das pessoas, Querela, é assim, ouvem a nossa informação e vão questionar o administrador, que normalmente fala para ele, mas é em 1 milhão que acontece. É esse 1 milhão que estraga tudo. Não gasta esse dinheiro. Pois é. Acontece que, quando eu... Inclusive, voltando aqui no que o Renato falou sobre o exame médico, olha só a responsabilidade do síndico e do condomínio. Eu me responsabilizo ao contratar o médico, ele tem que ser um médico eficiente, não pode ser qualquer médico, tem que ser médico do trabalho, ele tem que fazer os exames e fazer a anamnese de acordo com aquilo que aconteceu, senão, não adianta, vou ter um papel lá inútil. Por exemplo, se não fiz a pergunta,
Ah, você trabalhou na área da siderurgia, lá tem N, por exemplo, ruído é uma das coisas que Você é teve normal. uma desacusia, por exemplo, um problema de audição lá. Ele provavelmente, veja, a indústria siderúrgica ela tem mais condição que um condomínio. Perfeito. Condição financeira, de assumir eventualmente um dano qualquer à saúde. Mas o condomínio, por não se preparar, por achar que aqui no Brasil nada acontece, ele acaba tendo a surpresinha depois. Então, o melhor é se prevenir. É uma cultura que o brasileiro precisa adquirir. E além da prevenção, eu queria deixar claro para vocês aqui, gente, que além da prevenção, nós temos que entender que se não ficar efetivamente comprovado que aquela doença não foi adquirida no trabalho, não é? Trocando em miúdos, se demonstrar que foi, o condomínio vai pagar por isso através de uma ação indenizatória. E o custo é permanente, porque ali tem um complexo de contas do que se venceu, do que tem que se vencer, e pelo tempo que isso vai perdurar e aquilo que a sentença efetivamente vai colocar como condenação para os condôminos. Vai majorar o seu condomínio, vai fazer ele ficar cada vez mais caro. E isso a gente tem como prevenir através vou voltar para o Renato. Renato, essas questões, elas não são questões optativas. Não. Elas são legais. São legais. Obrigatórias. Lei federal. E a sanção? Então, pode ser desde o não cumprimento por itens dessas normas, ela tem uma sanção que pode ser desde uma multa até de uma interdição de um negócio, de um prédio até. É muito difícil isso acontecer? É difícil. Mas a gente trabalha também como perito judicial. Só para ter uma ideia, na Praia Grande, de cada 10 processos que a gente vai fazer perícia, 5 são ligados a condomínios. E a gente vai ver 50%. 50%. E a gente vai ver o que está acontecendo e eu posso dizer tranquilamente que 50% desses condomínios não atendem o mínimo da legislação. E alega o seguinte, mas eu não sabia. E esse que é a questão, né? Lei federal, ninguém pode alegar desconhecimento. Não pode, não é nem o município nem o Estado, é lei federal, tem que cumprir. Tá? Então, aí a gente vai falar com o síndico, geralmente acompanha as perícias, fala, mas eu não sabia disso. O cara é muito chato, ele quer trabalhar de chinelo de dedo, mas você deixa. E essa obrigação, sabe como é que funciona? Tem que pôr bota, tenho. Não ponho, quero chinelo de dedo. Então, advertido, está suspenso. Você pode. Por quê? Porque está insubordinado, tem que pôr. E mandar embora, né? Mas Querela, veja... Por justa causa. Por justa causa. Está na NR6, pode ser. Veja, mas aquilo que o Renato falou rapidamente, a NR1, ajudaria sobremaneira o síndico. Porque ele já dá a ordem de serviço. Olha, sua atividade é essa, tem que utilizar tais equipamentos. Ali, quando você faz com que o seu trabalhador assine, ele já está ciente. Já te livra de um grande problema. E o dever de fiscalizar se ele está usando? Exatamente, fica para o síndico e para os moradores. Mas veja, eu já dei a ordem de serviço, ele tem ciência formal do que qual é o papel dele, o que ele tem que fazer, e não pode alegar desconhecimento também. Agora, a gente queria dar um recado para vocês aí. Só uma coisa. Pois não. Porque a justa causa na justiça do trabalho é muito difícil de você configurar. Configurar, sim. Ainda mais no condomínio, onde tem os condôminos são todos interessados em pagar menos. Exatamente. E a própria CLT, as consolidações das leis do trabalho no nosso país, ela elenca lá direitos e deveres do empregador e do trabalhador. Está tudo lá, é tudo muito fácil. Mas eu queria dar um recadinho para você que está nos assistindo, que é condômino também. Essa responsabilidade é do síndico, mas é sua também. Porque se você está vendo o seu faxineiro lá não utilizando aquilo que se deve, vai e questione. Porque você tem um papel... O papel é conjunto, nós estamos vivendo no mesmo lugar e temos que viver de forma harmoniosa. Agora, nós falamos de comunicação não violenta também no outro programa, né? Tem muitas maneiras de se dizer bom dia, né? Diga-se de passagem. Mas, nós estamos quase terminando aqui o nosso programa, ainda tem um tempinho para debater, mas como tem bastante assunto, eu quero dar uma corridinha para tirar algumas dúvidas. Nós sabemos também que aqueles meninos jovens que se penduram naquelas cadeirinhas, balancinho que chama, né?
Rapaz, eu nunca vou arrumar um emprego desse. Tenho um medo danado de altura. Mas qual é a norma que regulamenta aquilo, hein? NR35. Está valendo há 2 anos, que já está em vigor, onde existe desde a concepção de treinamento para quem vai subir, exames médicos específicos para quem vai subir e o equipamento aprovado pelo Ministério do Trabalho. Por exemplo, cordas. Eu uso essa corda há 30 anos, mas ela tem que ser homologada, ela tem que ter um registro, tem que estar marcada, porque senão você não está cumprindo uma determinação. E isso é obrigatório. Rubens, vou botar você numa fria, hein? Opa, Terceirizei. Tá certo? tudo bem. Como é que eu vou saber se aquele bonitinho que está naquela cadeirinha lá é o cara que foi treinado, que nem ele falou? A gente sempre fala de terceirizada, por exemplo, nós estamos terceirizando uma lavagem de fachada ou um reparo. Mas também tem a terceirizada da portaria, terceirizada do zelador, enfim, dos funcionários fixos do condomínio. Nesse caso, eu tenho que exigir da empresa não só a comprovação dos recolhimentos fundiários e previdenciários, mas também da aplicação de exames, do treinamento. Perfeito. Tudo isso, tudo aquilo que eu exigiria do meu trabalhador e a fiscalização exigiria de mim, eu tenho que exigir de quem eu terceirizei. Senão, é a tal da responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária, eu falei uma vez, vou explicar de novo para você, né? Solidária é assim. Quando a gente fala tem solidária e subsidiária. Subsidiária eu vou cobrar do principal, se ele não tiver, aí eu vou do outro. Solidária não, é qualquer um dos dois. E normalmente é em cima do condomínio. Tem fundo de reserva, tem dinheiro em caixa, que dá para bloquear a qualquer momento. É fixo, não tem para onde fugir. É fixo, não tem que pagar e ponto. Nosso tempo terminou, mas eu me comprometo aqui. Você entre no nosso Facebook, vai aparecer aí na telinha para você. Faça perguntas que nós vamos trazer o engenheiro Renato novamente aqui. E ele vai poder tirar todas as dúvidas que você tiver, porque um programa só é pouco para tudo que nós temos para falar e ele pode nos ajudar muito. Rubens, suas considerações finais? Querela, o principal que o síndico tem que saber, o administrador, todos aqueles que nos assistem, é de que ele tem que cumprir as regras da melhor maneira possível. Então procure o SICOM para que você possa saber o que é a sua responsabilidade e como fazer com que o seu dia a dia melhore. Muito bem. Renato, Queria muito obrigado, viu? Não, agradecer a oportunidade, me colocar sempre à disposição, que é um prazer estar aqui com vocês, poder ajudar um pouco. Né? E o que ele falou, procure, né, as ferramentas corretas, com certeza vai evitar muita dor de cabeça. Olha, gente, uma pena, porque o Renato, ele podia nos ajudar muito, muito mais, porque tem muito, muito mais assunto para tratar. Mas, de qualquer forma, eu quero já lembrar você que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 20h30, aos sábados às 11h, e temos as nossas reprises na segunda-feira e na quarta-feira às 16h30, às 4h30 da tarde. Muito obrigado por você ter nos acompanhado, obrigado pelo seu prestígio. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade.